Vai. Bom dia. Hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre processos industriais na indústria automotiva. Primeiramente, vamos conceituar o que é essa indústria. Basicamente, são todas as empresas de fabricação de veículos motorizados, como motos, carros, caminhões e até mesmo jet skis, e seus componentes, como peças do motor, farol, entre outras. Falando agora um pouco sobre a história dessa indústria, vale ressaltar que seu início foi por volta de 1860 a 1870, porque é vinculado com o desenvolvimento do motor a gasolina, embora antes disso já haviam carros movidos a vapor, como mostrado na segunda imagem. Já em 1914, Henry Ford criou um modelo de produção que foi o marco da segunda revolução industrial, o Fordismo, que teve como marco principal a produção em larga escala do Ford modelo T preto. No Brasil, a indústria automotiva, até 1930, era limitada a somente montar carros estrangeiros, como o Vitória da Grace. Com a chegada da Ford e da GM em 1925 e os problemas da agroexportação do Getúlio Vargas, começamos a produzir carros em território nacional, como o Ford Bigode, mostrado na terceira imagem. Agora falando sobre a importância da indústria automotiva, na questão econômica, são fabricados cerca de 60 milhões de carros e caminhões por ano, e essa indústria utiliza quase metade do consumo mundial de petróleo, além de empregar mais de 4 milhões de pessoas diretamente e outras muitas indiretamente, como, por exemplo, desde Uber e mototáxi a até mesmo borracharias e lava-rápidos. Além da importância econômica, tem também a importância social do encurtamento de trajetos, ou seja, antes da indústria automotiva, um trajeto que poderia durar dias, atualmente duram apenas horas. Outro fator que ressalta a importância dessa indústria foi a greve dos caminhoneiros, que ocorreu em maio de 2018 e durou 10 dias, deixando cidades vazias e impedindo o crescimento do PIB, do PIB em abril, cerca de 1,6%. Ao lado temos o mapa de carros por pessoa no mundo. E agora o Gustavo vai falar sobre as etapas do processo. Bom, os automóveis passam por diversos processos antes de saírem das fábricas. Vale ressaltar que mais de 70% desse processo são automatizados, com um grande emprego de robotização. Na estamparia, as chapas de aço para a construção dos carros chegam na fábrica e passam por um controle de qualidade. As selecionadas são cortadas e redimensionadas, seguindo para a estruturação, com o tamanho específico de cada veículo. Na estruturação, a carroceria é montada, como demonstrado na imagem ao lado. Bom, vemos na primeira imagem o processo inteiro, começando desde a seleção das placas até o final, que é a montagem. A imagem do meio, como já falamos, é a estruturação em si. Embaixo vemos o corte de uma placa e do outro, outra carroceria. Com a carroceria montada, o carro recebe o número de chassi e passa efetivamente a existir. Então, na funilaria, são corrigidos pequenos defeitos da estruturação. Também são efetuados detalhes como a abertura das portas, porta-malas e a checagem das junções. Em seguida, o carro é mergulhado em corrosivo para retirar as impurezas e passa pela calafetação para evitar as mesmas. Logo depois, é aplicado o primer, que protege o carro dos raios solares. Ocorre o lixamento e então a pintura em si, seguida pelo verniz. A primeira imagem, a pintura de um carro feito só que sem a porta. Embaixo, vemos o lixamento para tirar essas falhas do processo de estruturação. As portas são retiradas e completas paralelamente. A parte elétrica das portas, assim como os vidros, retrovisores e maçanetas, é adicionada nessa parte. A retirada das portas permite a instalação de bancos e painéis. O motor, por outro lado, é totalmente produzido em separado, sendo testado antes de ser acoplado. Primeiramente, a gente tem as portas em cima, como já retiradas, né, pintadas e tudo, com a maçaneta adicionada e os estofados. No meio, temos o motor sendo produzido em paralelo, provavelmente dali ele vai para o teste. E embaixo temos outra porta e uma porta.
Bom, temos, por último, a montagem, na qual são inseridas, além das portas e do motor, diversos outros equipamentos e componentes, como as fiações elétricas. O carro é suspenso e as rodas e pneus são adicionados. Na primeira imagem, temos um carro que vocês já devem ter visto andando pela rua, estradas, que é os carros de teste. As concessionárias, geralmente, elas colocam essa estampa no carro para não entregar como que vai ser o novo modelo. Mas eles rodam nas ruas para fazer o test drive, antes de serem disponibilizados para o público. Embaixo dela, no meio, temos a parte da montagem das rodas, o carro suspenso e os técnicos colocando as rodas no lugar. Bom, na inferior esquerda, temos uma série de carros enfileirados, passando pelo mesmo processo de cima, e do lado dela, um test drive. Nesse teste, é um teste de colisão, para ver o quanto que a carroceria do carro aguenta bater. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha gostado. Ao lado, nós temos um fluxograma dos processos apresentados.